escolhido é o Salmo de número 8. Eu gostaria de ressaltar, além daquilo que o pastor Francisco já ressaltou, os dias do aniversário da nossa igreja. A nossa igreja completou no dia 1º de março 17 anos. Mas nós vamos comemorar oficialmente nos dias 22, 23 e 24. Não, 23, 24 e 25. Domingo, segunda e terça-feira. No domingo estará pregando aqui o pastor João Emílio, por ocasião dos 3 cultos do domingo. Na segunda-feira, pastor Cláudio Duarte. E na terça-feira, pastor João Emílio novamente. Nós vamos aproveitar essa cuidado para convidarmos os familiares e amigos a estarem conosco, agradecendo a Deus estes 17 anos de vida abençoada e as misericórdias de Deus sobre a nossa igreja. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ler o Salmo de número 8, texto que hoje pela manhã também citamos no decorrer da mensagem, texto muito conhecido pela beleza da revelação nele contido e também um texto que se tornou mundialmente conhecido quando o homem pisou pela primeira vez na lua. Foi esse o texto que foi lido ali. E o salmista é o rei Davi. E a partir do verso 3, ele diz o seguinte, divinamente inspirado: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém? Fiquem com a Bíblia aberta, podem sentar. E prezados, nesta ocasião quero chamar a sua atenção para essa pergunta que às vezes, ou muitas vezes fazemos: que é o homem? Que é o homem? É um ser maravilhoso, mas é um ser complexo. É racional, mas é ao mesmo tempo imprevisível. E esse texto nos leva a muitas reflexões sérias, necessárias, importantes, vitais. É a pergunta, um convite a um confronto existencial e a responder às 3 questões filosóficas existencialistas, que são: quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. Que é o homem? E dependendo do ângulo por onde olhamos, que é o homem? Eu fiquei pensando sobre isso. Diante de tantas reações que o homem tem
E diante de tantas realidades que envolvem o homem, que é o homem? Que às vezes esquece que é racional, mesmo sendo racional. Que é o homem que, mesmo sendo racional, comete atitudes de irracionalidade. E querendo ou não, essa semana, dentre as muitas catástrofes pelas quais o nosso país passou, uma delas me fez refletir quando pensava nesse sermão. Notícia de que uma senhora, uma médica, pediatra, trabalhadora, mãe de um filho que também estava no 5º ano de medicina, gente de formação, portanto, de cultura, de conhecimento, gozando de um bom status social, mata a noiva do filho, o filho chega, ela mata o filho, e depois ela se mata ou suicida-se. Que é o homem? Deus nos fez muito especiais. Resta saber se nós valorizamos a nós mesmos. Quando você pensa que é o homem, esse ser que tem uma visão cosmológica, uma visão sociológica, uma visão ontológica, uma visão pneumatológica e uma visão teológica. E se não tem, é porque não explora o seu próprio interior. Porque Deus nos dotou dessa visão. Que é o homem? Esse ser tricotômico, composto de corpo, de alma e de espírito. Que é o homem? E aí o salmista começa a descrever e a dar uma resposta a essa pergunta. E ele começa dizendo que esse homem é criatura de Deus. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Ele começa então a lembrar que o homem não é obra do acaso. O homem não é resultado de uma evolução cega e irracional. Até porque vai contra toda a lógica e todo o bom senso pensar que o irracional pode criar o racional. Pensar que o inanimado pode criar o ser animado. Que é o homem. E o que acontece é que esse homem se desconhece. Muitos estão mais preocupados em conhecer o exterior do que o interior. Que é o homem? O que é que você acha? Você é obra do acaso ou você é obra de Deus? Isso me faz lembrar um estudante um tanto desaforado, que quando seu professor estava ensinando a teoria materialista da evolução, ele, tanto desaforado e vendo os contrastes que existe, a falta de fundamentação científica que existe, por isso é chamada
de teoria e não de lei da evolução, porque lei é aquilo comprovado pela ciência. Teoria é apenas, como diz a palavra, uma teoria, não é uma lei. Eu sei que ele argumentando, e o professor querendo provar que ele era obra do acaso e que ele era resultado de uma evolução cega e que o homem teria vindo de uma linha evolutiva dos símios. Ele então se encheu com aquilo e disse: professor, o negócio é o seguinte, se a sua bisavó era uma macaca, o problema é seu, a minha era Eva. E é verdade. O homem às vezes prefere pensar que não existe uma mente inteligente, criadora, que sustenta o universo, e aceitar o fato de que ele é resultado de uma evolução cega e irracional, que é o homem. Homem é um ser criado por Deus, dotado de inteligência e livre arbítrio. Por isso, diz o salmista, pouco menor do que Deus o criaste. É um ser racional, moralmente responsável. É um ser racional. Não apenas comodar ou dominado ou comandado pelos instintos, pelas emoções e pelas circunstâncias, mas é racional. Mas quantas e quantas vezes nos pegamos completamente dominados, não pela racionalidade, mas pelos instintos, pelas emoções e pelas circunstâncias. Isso me faz lembrar algo que eu li muito interessante, de um homem que estava refletindo acerca da vida. E ele estava refletindo acerca da vida porque a sua vida tinha se tornado um corre-corre. E apesar de ser bem-sucedido, ele não estava tempo para usufruir dos frutos do seu próprio trabalho. Ele vivia num corre-corre muito grande, uma vida cheia de compromissos. Ele ficou pensando sobre isso, ia dirigindo e meditando na necessidade que tinha de diminuir o ritmo, de sair daquela vida de corre-corre. Enquanto ele pensava sobre isso, de diminuir o ritmo, diminuir o corre-corre da vida, foi surpreendido sendo multado pelo radar por alta velocidade. E às vezes é assim. Estamos pensando em mudar, mas não mudamos, né? Não mudamos. O homem é um ser que tem livre arbítrio, que tem responsabilidade pelas escolhas que faz, pelos atos que pratica e pelas decisões que toma. Deixa eu dizer de novo. O homem é um ser que tem livre-arbítrio e tem responsabilidade pelas escolhas que faz, pelos atos que pratica e pelas decisões que toma. O que é o homem? O homem é um ser que tem capacidade
para escolher entre a bênção e a maldição. Se você quiser acompanhar, veja o que o livro de Deuteronômio diz no capítulo 11, versos 26 a 29. E a palavra de Deus assim nos revela: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus. Esse é o homem. Homem que é um ser capaz de fazer escolhas. E se opõe diante de nós a bênção ou a maldição. E cabe a cada um de nós fazer as escolhas corretas. É um ser com potencialidades e limitações. Que é o homem? Tem potencialidades e temos limitações. Temos forças e temos fraquezas. E porque Deus nos deu inteligência e discernimento, devemos entender quais são nossas potencialidades e quais são as nossas limitações. Que é o homem? O homem é uma peça única e sui generis de um grande mosaico chamado humanidade. Não sei se você sabe que mosaico é o nome dado àquelas peças feitas com pequeninas pedras. O homem é uma única e sui generis peça de um grande mosaico chamado humanidade. O homem, portanto, tem a consciência da sua individualidade e da sua coletividade. O homem que tem responsabilidades pessoais e coletivas. Que é o homem? O homem é mais do que matéria. O homem é corpo, é alma, é espírito, é sentimento, razão e conhecimento. É tempo, espaço e eternidade. Isso tudo nos envolve. Que é o homem? O homem é um ser especialíssimo e valorizado por Deus, que o fez pouco abaixo dele. É isso que o salmista diz no verso 5. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Um ser feito para dominar. Um ser criado para comandar. Um ser criado para realizar. Quando Deus cria o homem, Ele o coloca em um jardim para que tomasse conta daquele jardim. Mas Ele o convida também para dar nome a todos os demais seres por Deus criados. Porque o homem foi feito
para comandar. Aí o salmista diz nessa linguagem poética: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Domínio, comando, foi confiado por Deus a nós, seres que Ele criou e nos responsabilizou. Que é o homem? O homem foi o ser criado por Deus para amar. Para amar. Por isso Ele não nos criou robô. Ele nos criou homem e mulher, macho e fêmea, para amar. E o amor em 3 dimensões: para amar a Deus, para amar a nós mesmos e para amar ao próximo. Tanto é que o próprio Deus é encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quando indagado pelos seus interlocutores acerca de quais eram os mandamentos, ele disse: olha, tudo se resume em apenas 2. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E amarás ao próximo como a ti mesmo. O homem foi feito para amar. Mas deixa eu lhe dizer mais uma coisa que Deus me revelou através desse texto. O que é o homem? O homem é um ser criado por Deus para viver aqui uma vida abundante e para viver por toda a eternidade. Porque Cristo veio. E a razão principal foi para nos dar vida e vida em abundância. Foi isso que Cristo veio fazer. Por isso, prezados, quando a pessoa não para refletir quem é, o valor que Deus lhe deu, ela vive angustiada, ela não valoriza a vida. Mas quando nós sabemos da resposta correta a essa indagação, nós passamos a enxergar o valor que Deus nos dá. Passamos a entender para que Ele nos criou. E passamos a perceber que Ele tem para nós vida abundante aqui e agora e vida eterna em gozo. É isso que Ele tem para nós. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 3,36 ainda, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é você? Em relação a Deus, quem é você?
Você é apenas criatura ou é filho de Deus? Todos os homens somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Mas filhos, ele revela, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa pergunta você tem que responder. Quem sou eu diante de Deus? Sou apenas uma criatura? Ou usando livre-arbítrio, a capacidade de escolha, eu me tornei filho de Deus por um ato de vontade, de reconhecimento pelo imensurável amor de Deus? Quem sou eu? Na qualidade de humano, a vida passa rapidamente, nós voamos. Você já parou para pensar que você vai morrer? E depois? A Bíblia diz que o pó volta à terra, mas o espírito deve voltar para Deus. Esse é o ideal de Deus. Mas só se volta para Deus na eternidade quem se volta para Deus aqui e agora. Porque Deus nos fez seres inteligentes, responsáveis pelas decisões que tomamos, pelas escolhas que fazemos e pelos atos que praticamos. Quais são as nossas decisões? A maior das decisões é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque é dessa decisão que depende toda a sua eternidade. É dessa decisão. Obediência é decisão. O que Cristo disse? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que é o homem? O homem é a obra-prima da criação de Deus. Valorizadíssimo por Deus. É de lamentar que os outros não nos valorizem tanto. Porque hoje a vida humana está valendo quanto para esses malucos que estão por aí? Ouvi uma reportagem de um jovem que esbarrou no outro, apenas esbarrou. O cara foi em casa, pastor, pegou uma arma e acabou com a vida do outro apenas porque esbarrou no meio de uma festa. Só por isso. Mas sabe, pior é quem não valoriza a sua própria eternidade. Porque se você sabe que tem uma vida eterna toda pela frente, e você não toma a decisão certa, quem é culpado por a sua eternidade em sofrimento? Quem? Deus não é. Sabe por quê? Porque Ele já te amou de tal maneira que Ele fez tudo. Ele deu o seu Filho unigênito
para que, crendo nele, você e eu tenhamos vida eterna. A decisão é sua. Que é o homem? O homem é um ser responsável pela sua vida aqui e por sua eternidade, dependendo dos atos que pratica, das escolhas que faz e das decisões que toma. E que Deus lhe abençoe. Vamos ficar em pé. Eu quero encerrar nessa noite lhe fazendo um apelo. E esse apelo é para que você, como homem consciente, responsável, tome a sua decisão. Eu posso dizer a você que eu já tomei a minha. E me alegro em dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu não posso tomar essa decisão por você. Seu pai não pode, a sua mãe não pode, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a filha, ninguém pode, só você. E você foi criado por Deus. Você é uma criatura de Deus, sem igual. Por isso Cristo disse que você vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas ninguém pode valorizar a sua vida mais do que você mesmo. E cabe a você aceitar ou rejeitar Jesus como seu Salvador. Eu quero lhe convidar nessa noite, se você ainda não tomou essa decisão formal de ter a Jesus como seu Salvador, eu gostaria que nessa noite você tomasse essa decisão conscientemente, com toda a coragem, sabendo que Jesus nunca se nega a aceitar aquele que a ele se entrega. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você quer tomar essa decisão, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você está afastado do Senhor e quer tomar a decisão de se reconciliar para servir ao Senhor de todo o coração, também eu quero lhe convidar a deixar o seu lugar e pode vir. Enquanto cantamos, Deus fala a você e atenda a voz do Senhor no seu coração e aceite a Jesus e se reconcilie com o Senhor. Vamos cantar? Você pode deixar o seu lugar e pode vir. Pode vir. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Você, esse é o seu momento. E essa decisão só você pode tomar.
Se Deus está falando deste seu lugar, vem até aqui, nós vamos orar. Ariel pode cantar mais uma estrofe, nós estaremos encerrando. Enquanto ele canta mais uma estrofe do hino, se Deus está falando a você, deixe seu lugar, pode vir. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar acabe com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Pai de amor, queremos agradecer pelo que a tua palavra nos revela, dizendo o quanto o Senhor nos valoriza, dizendo e conscientizando-nos acerca da nossa vida, da nossa existência, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Somos gratos pelo livre arbítrio que o Senhor nos tem dado, pelo discernimento, pela capacidade de pensar, de decidir. E nós queremos agradecer, porque sabemos que a grande maioria aqui já tomou essa decisão, a mais importante da vida, de ter a Jesus como único e suficiente Salvador. Orienta-nos para que cumpramos o papel que o Senhor tem confiado a cada um de nós, como indivíduos e como igreja. Que o teu nome em tudo seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite e desejo uma semana abençoadíssima para as pessoas que estão próximas a você. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és.